Nicolás Maduro teve a sua oportunidade, assim como o Irã teve a sua, até que essa oportunidade se esgotou para eles e para ele também. Ele agiu de forma irresponsável e agora está colhendo o que plantou. O presidente Trump está absolutamente determinado a parar o fluxo de gangues e violência para o nosso país, absolutamente determinado a parar o fluxo de drogas e veneno para o nosso povo, absolutamente determinado a recuperar o petróleo que nos foi roubado e absolutamente determinado a restabelecer a dissuasão e o domínio americano no hemisfério ocidental. Trata-se da segurança, da proteção, da liberdade e da prosperidade do povo americano. Isto é América primeiro. Isto é paz pela força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos orgulha-se de ajudar a concretizá-lo. Bem-vindos a 2026. Meus amigos, Donald Trump sequestra Nicolás Maduro, depõe o governo ilegítimo e corrupto da Venezuela e inaugura um novo momento no nosso continente. Eu não tô brincando com isso. Rolou agora de madrugada, invadir a Venezuela, tacaram bomba no aeroporto, cercaram o palácio presidencial e levaram embora o Nicolás Maduro e sua esposa. Uma decisão bacana. Donald Trump sai gigante dessa história, prometeram que a Venezuela era difícil de invadir, que ia ser o bicho e tal. Ele foi, com pouquíssimo sangue sendo derramado, ele leva embora o Maduro pro seu país, depõe aquele governo, coloca a Venezuela num novo momento e inaugura na América do Sul uma nova doutrina americana, uma espécie de repetição da doutrina Monroe, uma transformação da América Latina numa reserva de recursos humanos e de recursos minerais e naturais de toda sorte. Vale lembrar que os Estados Unidos estão interessados em terras raras brasileiras e petróleo da Venezuela. Isso é uma boa notícia do ponto de vista humanitário no continente? Lógico. É também uma boa notícia no sentido de diminuir o poder relativo da China e da Rússia no nosso continente? Sim. Isso reduz também o poder do Lula por aqui. Mas pro Brasil, e aqui eu falo como pré-candidato a presidente, tem um sabor amargo. O Brasil, em grande medida, em todas as últimas administrações, seja do Lula, seja da Dilma, seja do Bolsonaro, seja do Temer, todos esses caras não fez absolutamente nada para depor o regime do Nicolás Maduro. O Brasil foi falho nisso. E o Brasil, supostamente, é o líder da América do Sul. Eu digo bem supostamente porque ele não é. Ao não exercer esse papel de liderança nem moral, nem econômica, nem militar, os Estados Unidos o fizeram. E agora os Estados Unidos têm na Venezuela um entreposto direto deles para exercer poder geopolítico na região. Isso nos diminui. Um governo sério nosso deveria estar enfrentando a questão venezuelana há muito tempo. Coisa que não fizemos. Na verdade, o Brasil investiu no regime venezuelano. O Brasil botou grana no regime venezuelano. O que nós fizemos foi vexatório. Então é bom, ao menos, que isso sirva como um tapa na cara, não só do Lula, mas do Itamaraty e de toda a fraqueza que nós tivemos ao longo das últimas décadas, que nos impôs esta derrota humilhante. E é uma derrota humilhante. Entendam a seguinte coisa: os Estados Unidos vão exercer muito mais poder agora na América do Sul. Os Estados Unidos, caso coloquem um governo que atenda a seus interesses ali, estará logo ao lado do Brasil, e o Brasil terá que lidar com essa presença incômoda. No fim do dia, o Trump sai gigante. Ele vai poder endereçar a questão do petróleo, que para ele é importante, a questão da diminuição do poder da China na região, que é importante, humilhação sobre Brasil e Colômbia, que também é importante, questões migratórias, que também são importantíssimas para ele, vai pegar bem para a comunidade hispânica que mora nos Estados Unidos e cada vez mais vota nele, e também endereça a questão do envio de drogas para os Estados Unidos. É um novo momento que se inaugura no nosso continente. Quem não perceber isso, tá maluco. É isso que eu faria se estivesse no poder agora administrando o Brasil. Meu nome é Renan Santos, sou pré-candidato à presidência da República. E esse aqui é o meu pronunciamento, dando conta do que eu faria agora ao ver essa revolução que está acontecendo na Venezuela, tocada pelos Estados Unidos. Primeira coisa, eu não me comportaria como Lula e não ficaria fazendo graça no cenário internacional. O que aconteceu agora foi humilhante pro Brasil. O Brasil perde espaço geopolítico, mas o que aconteceu foi necessário do ponto de vista humanitário para a Venezuela. O povo venezuelano vira um regime corrupto, opressivo, ligado ao narcotráfico, inimigo das liberdades e que tinha que ser deposto de qualquer forma. Mas dado que o Brasil não fez sua lição de casa e deixou para os Estados Unidos cumprir a missão de derrubar esse regime maldito, nós temos que agora arcar com as consequências. E a primeira consequência que nós podemos ter agora é uma fuga de refugiados venezuelanos para o Brasil. Portanto, o Brasil precisa agora fechar a fronteira. E é isso que eu tô falando, o Brasil precisa militarizar a fronteira de Roraima, não tem que receber mais imigrantes e refugiados alguns, até porque nós já temos os nossos próprios problemas sociais para resolver. E sim, a população dos estados de Santa Catarina e do Paraná estão vivendo uma pressão imigratória tocada pelos venezuelanos, e elas não são obrigadas a pagar essa conta. Portanto, o governo nosso não apenas fecharia a fronteira, como remigraria todos esses imigrantes venezuelanos para, agora que o seu país foi recuperado, reconstruírem suas vidas por lá. Outra coisa, além de fechar a fronteira para passagem de refugiados, nós também fecharíamos a fronteira para passagem de narcotraficantes, dado que com os Estados Unidos fechando o caminho que eles têm para vender a droga em território americano, eles iriam fazer este caminho alternativo pelo Brasil. E adivinha, eles têm muitos aliados por aqui. Nesse sentido, nada melhor do que bombardear não apenas eles, caso eles tentem cruzar nossa fronteira, mas seus aliados, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho em território brasileiro. Essas duas coisas são muito necessárias, meus amigos, porque uma das razões pela qual os Estados Unidos está fazendo essa invasão é resolver a questão imigratória
migratória para eles e a questão do tráfico de droga para eles. O que está acontecendo nessa atuação desastrosa de quase 20 anos de governo PT e 6 anos de governo Temer e Bolsonaro é que o Brasil tá ficando com todo o ônus da operação americana e nenhuma parte do bônus. Basta ver que os Estados Unidos olham com muito carinho para a questão do petróleo da Venezuela. Um líder brasileiro não pode ver o país ser humilhado geopoliticamente como tá acontecendo e nem ficar só com esse ônus. E ao mesmo tempo, do ponto de vista moral, eles têm que estar ao lado de quem tá libertando o povo da Venezuela e, em última instância, o povo da América Latina. Portanto, se eu fosse presidente, eu não faria apenas esses atos que eu listei aqui, mas eu prepararia o Brasil também, junto com outras forças da América do Sul e com apoio americano, para destruir o narcotráfico também na Bolívia, também na Colômbia e outros países latino-americanos, incluindo o próprio Brasil. Esse deveria ser o nosso papel histórico, não o vexame que o Lula tá nos impondo. Portanto, em 2026, eu aguardo todos vocês para chutar esse regime bolivariano que restou no Brasil e nos preparar para um futuro glorioso de gente corajosa. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato a presidente da República. Trump acabou de anunciar que vai colocar um interventor americano na Venezuela para fazer uma transição democrática do regime do Maduro para algo novo que virá aí. Eu queria deixar bem claro, veja só, preste muita atenção. Haverá uma pessoa colocada pelo governo americano que vai pegar um regime que está no ponto A, que é muito ruim, que não tem direitos humanos, que não tem democracia, que a economia é uma desgraça, que não consegue cumprir o básico que uma administração pública tem que fazer, para o ponto B, em que isso já acontece e as pessoas poderão votar. Não é basicamente o que eu venho propondo para todos os estados deficitários brasileiros, agora, no momento de crise que a gente vive? Sim, meus amigos, a democracia, em grande medida, deturpada pelos erros e pela cultura política brasileira, se tornou um problema para os estados mais pobres do Brasil. Falo de Amapá, falo do Acre, falo de Tocantins, falo do Maranhão, falo das Alagoas, falo do Piauí. Tem muitos lugares que estão numa situação similar à da Venezuela, quando não pior. Quando eu propus que o governo federal brasileiro coloque um interventor nesses estados, substitua a classe política corrupta, que é tão ruim quanto a Venezuela, ou talvez pior, muita gente ficou brava. Ai meu Deus, eu quero continuar votando nos mesmos corruptos aqui do Maranhão. Mas a real é que esses estados nem sequer se sustentam. O dinheiro sai da União, ou seja, sai dos outros estados em que as pessoas trabalham e produzem mais, e vai pra lá. E isso não vai pra população, isso vai pra sustentar essa classe política corrupta. Portanto, a ideia de colocar um interventor com uma equipe técnica que pegue todos os índices ruins, educação, saneamento básico, segurança, saúde, infraestrutura, pessoas trabalhando, população economicamente ativa, seria não uma derrota para a democracia, mas uma conquista e um respeito ao dinheiro das pessoas dos outros estados que está sendo jogado no lixo agora. Ou seja, se é uma ideia tão óbvia e funcional que o Trump está iniciando lá, por que nós não fazemos aqui no nosso próprio país e sem precisar de uma guerra? O que eu proponho é isso, e é muito simples, e mais, que isso seja estendido para a maior parte dos municípios que são inativos na maior parte desses estados. É isso que você está vendo nesse mapa aí. Essas cidades que estão em cinza são cidades quase que exclusivamente bancadas com dinheiro externo, não tem sequer atividade produtiva relevante. Se você concorda comigo e acha que a calamidade que nós vivemos é quase um cenário de guerra, meus amigos, venha conhecer o nosso partido, o Partido Missão. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República e o que eu vou fazer com o Brasil vai ser duro, mas vai tornar o nosso país finalmente um lugar sério. Esse cara que acabou de falar chama-se Renan Santos, é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Se você ainda não conhece, você acabou de ver do que ele é capaz, quais são as suas propostas, quais são as suas ideias. Se você quer conhecer cada vez mais, siga o Renan Santos nas redes sociais, porque esse cara ainda vai te surpreender muito.